Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Esse texto que é repetidamente falado em vários cultos. Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Senhor, preste atenção no contexto bíblico, amém? Uma das coisas que a gente precisa entender é que a Bíblia precisa ser lida dentro de um contexto, para que a gente possa entender o que Deus está querendo falar conosco. Então o apóstolo Paulo diz assim, não se amoldem ou não tomem a forma ao padrão desse mundo. Então existe um padrão nesse mundo, ok? Existe uma forma, um modelo que todo mundo faz, que o mundo prega, que a sociedade prega, que a cultura prega, e é do jeito que as pessoas acham que tem que ser. Existe uma forma. E aí Deus, através da sua palavra, desafia a você a não ser igual. Desafia você a não tomar essa forma. E de que maneira eu não vou ser igual? E de que maneira eu não vou tomar a forma? Fazer o que todo mundo faz, ser o que todo mundo é. Transformando pela renovação da sua mente. E aí com essa transformação da mente, eu serei capaz de experimentar, e não só experimentar, mas depois de experimentar, comprovar que aquela experiência foi boa, perfeita e agradável, porque ela é a vontade de Deus. Isso não é uma teoria, isso é prático. Isso não é uma ideia ou uma filosofia, é algo que deve ser um desafio contínuo e constante para cada um de nós, para que a gente possa, através da transformação da mente. A palavra grega usada para transformação da mente, que está escrito ali, qual que é? Metanoia. Até aí, todos nós sabemos. Transformação da mente, renovação da mente, metanoia. Mas o que muitos de nós não sabemos é que essa mesma palavra metanoia, ela é usada em diversos textos bíblicos para representar uma outra tradução para o nosso português. A mesma palavra metanoia, que nós lemos aqui como renovação ou transformação da mente, ela tem uma associação dentro da língua original, dentro do contexto, dentro daquilo que queria ser dito. Porque uma coisa é o que quer ser dito, e a outra coisa é o que nós conseguimos entender. E a tradução de uma outra língua é uma tentativa de nos fazer entender aquilo que foi dito. E essa palavra metanoia, ela também é traduzida em outros textos por arrependimento. Repita comigo, arrependimento. Você sabia? Então veja, arrependimento implica em uma mudança de mente. Arrependimento implica em uma transformação de mente. Uma transformação de mente, uma mudança de mente implica em arrependimento. Não há mudança de mente se não houver arrependimento, e não há arrependimento se não houver mudança de mente. Então, quando a Bíblia fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto na mente, que é a adoração que eu faço a Deus porque eu quero fazer, racional, e não tome a forma desse mundo, não se iguale ao que todo mundo faz, mas transforme-se pela renovação da sua mente, pela metanoia. Existe a necessidade de um arrependimento. E eu vou me arrepender de quê? Se eu não tenho uma referência para me arrepender, né? Você está arrependido hoje? Você só vai estar arrependido se você tiver feito alguma coisa que você não deveria ter feito ou que não poderia ter feito e fez. E aí você se arrepende. Mas se você acha que não fez nada de errado, se você acha que está tudo legal, você vai se arrepender por quê? Por exemplo, tem coisas que eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter vindo à igreja hoje. Eu não me arrependo. Eu acertei.
foi uma boa ideia, eu não estou arrependido de ter vindo, não. Espero que você também não tenha se arrependido. Também acho que nenhum pai, mãe ou responsável, tio, avô, avó, seja lá quem cuida das crianças, também não está arrependido de ter trazido as crianças para o ensaio. Porque dentro da apresentação, dentro da simplicidade que foi a apresentação, para elas, isso é algo espetacular, tremendo, marcante, e que forma o caráter e a maneira da criança se desenvolver em todos os aspectos. O arrependimento, como eu estava dizendo, é uma coisa que a gente precisa ter a compreensão de que errou para se arrepender. Eu não me arrependo de ter vindo à igreja, os pais não devem se arrepender de ter trazido os filhos para os ensaios, no Ministério de Dança não deve se arrepender de ter ensaiado as crianças, mas então o arrependimento ou a mudança de mente, ou a transformação da mente, ela precisa vir de um referencial. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não tenho referencial, eu não vou, de alguma maneira, ter um padrão diferenciado. Ou seja, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas sem arrependimento. Então veja, o arrependimento hoje, dentro da igreja, é um assunto extremamente delicado. Sobretudo, eu pessoalmente, Ângelo Marconi, na função pastoral, eu tenho uma série de dificuldades com pessoas como você, pessoas amorosas, pessoas amigas, pessoas presentes, pessoas constantes, pessoas que dizimam, que ofertam, pessoas que acreditam no ministério da igreja, pessoas que estão aqui. E a igreja só existe porque você está aqui. Porém, se em algum momento o pastor Ângelo, que é um homem encarnado, nascido de mulher, não sou Jesus, mas sou muito parecido nesse sentido, se eu, de alguma forma, trago uma palavra, ainda que ela esteja descrita no livro bíblico, ainda que ela seja inspirada por Deus, e essa palavra, ela ofende a sua mente, ela incomoda você, ela de alguma forma te aborrece, ela te chateia, ela te deixa incomodado, provavelmente você não terá felicidade ao me ver. Provavelmente você vai ficar chateado de falar comigo, vai ficar achando que eu tenho alguma coisa contra você, vai ficar aborrecido comigo, vai ficar triste comigo. Assim como todos nós que estamos aqui presentes, em algum momento da nossa vida, tivemos um professor, uma professora ou um coordenador que a gente achava que implicava com a gente, que não gostava da gente. Teve um professor que não foi com a sua cara, não teve? Teve um coordenador que não gostava de você, não teve? Teve um diretor de escola, ou um chefe, ou um dono de uma empresa que não ia muito bem contigo, não teve? Sabe por quê? Porque nós não gostamos desse trem, dessa coisa de saber que nós estamos errados e reconhecer o nosso erro. Essa semana eu ri um bocado aí às custas do meu amado irmão Luiz Constantino. Eu fico feliz com ele. Ele é um homem sincero, extremamente sincero, prático. Ele me falou que esteve lá numa situação e ele falou que não devia e ficou de castigo, sentado de castigo lá, a tarde toda. Né? Ele falou, nunca mais volto nesse lugar. Porque eu falo que eu não posso, aí fiquei sentado de castigo lá. Né? A tia colocou ele de castigo a tarde toda. Né? Me contaram, eu ri, Beto. Foi uma alegria. A gente vai ficando de castigo e a gente não quer ficar de castigo. A gente vai ficando chateado, aborrecido, magoado. Por quê? Porque fez coisa errada. E a Bíblia diz o nome disso de exortação. Quando eu faço uma coisa errada. A Bíblia então fala que a palavra profética ou a palavra de exortação, ela não vem para nos aborrecer, ela vem para nos corrigir. Eu estou errado, vai corrigir. Né? Eu não estou fazendo a coisa certa, vai corrigir. Imagina, está lá o Francisco. Francisco trabalha com pintura. E aí ele vai pedir ajuda, aí pede ajuda a alguém e pega aquele pincel, aquele rolo, faz um negócio todo errado, a parede toda manchada, a tinta fora do lugar. Aí ele vira e fala, não faz assim não, ó, molha a tinta assim, essa quantidade, e você vai movimentar assim, ó, nessa linha, até cobrir todos os espaços. Ele está exortando, ele está corrigindo. E a pessoa que quer aprender, a pessoa que quer fazer a coisa, ela que quer obter o resultado do melhor possível, ela fala, muito obrigado. Aí vai lá e faz de acordo com aquilo que aprendeu. Não é assim? Porém, na nossa vida com Deus, na nossa caminhada espiritual, parece que a gente não entende
que a palavra de exortação vem para nos corrigir, e a gente se aborrece e leva a coisa para o lado pessoal. Ah, ele acha isso. Ele soube de alguma coisa. Irmãos, teve uma vez, um monte de vezes, que Deus, ele fala, você acredita nisso? Deus revela, amém, queridos? E aí Deus me revela. Aí eu vou e prego. O pastor Lincoln falou isso. Eu vou usar o exemplo dele com a Thaís, porque foi incrível essa. Porque ele estava vivendo uma situação lá, pastor Lincoln, pastor do Ministério Fluir de Deus, junto com a pastora Thaís, lá de Relém. São pessoas que eu amo. E faz uns 6 meses atrás, 5 meses atrás, eu estava orando pela vida deles e veio um incômodo profundo. E eu, então, falei com eles, eu preciso estar com vocês. Tá bom, tá. Falei com o Lincoln. Ok? Aí fui lá, chamei eles para almoçar, almocei. No almoço, eu falei aquilo que Deus tinha me falado, que estava incomodado. Queridos, eu tenho relacionamento com o pastor Lincoln, mas não é diário. É uma coisa assim, que acontece de tempos em tempos. A gente tem o Valdo Jabó, que a gente se reúne uma vez por mês. A gente tem convívio por telefone, mas não é uma coisa todo dia. E eu chamei ele junto com a Thaís, não sei porquê, mas Deus tinha me orientado a chamar a Thaís. Deus me disse, aquele sentimento, aquela vontade, aquela coisa, aquela inspiração. E eu falei, leva a Thaís também. E chegou lá e eu falei, olha, eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa nessa área. E eu falei, você tem que fazer assim, 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 porque se fizer assim, assim vai dar errado. E Deus está te corrigindo. Ok, amém. Eles ficaram assim, sorrindo, não falaram muita coisa. 2 dias depois o pastor Lincoln me fala, pastor, depois você me ajuda. Eu falei, o que foi? Não, porque a Thaís cismou de que eu liguei para o senhor e te contei o que estava acontecendo aqui na nossa casa. E aí, o senhor veio aqui para me defender, porque o que o senhor falou foi exatamente o que eu falei. E ela está com raiva de mim e está com raiva do senhor. Eu estou repetindo na íntegra o que a Thaís falou. Aí eu falei, mas você não me falou nada. Eu sei, mas ela não sabe, ela acha que eu te contei. E ela está com raiva do senhor e está com raiva de mim. Aí eu liguei para a Thaís. Oi, Thaís, tudo bem, querida? Ela, tudo bem, pastor, tudo bom, graças a Deus. Mas, Thaís, eu estou te ligando para saber se está tudo bem, se você gostou da nossa reunião. Você e o Lincoln, né, pastor? Vocês se unem, vocês homens são assim. Aí eu falei, não, Thaís, ele não me falou nada. Pastor, eu estava pelo telefone, mas eu imaginei. Pastor. Eu falei, não, querida, eu não falei nada com ele. Como assim? Eu falei, querida, não falei nada com ele. Eu não sabia de nada. Eu orei, Deus me falou, eu tive essa sensação, procurei ele e falei, eu não acredito, pastor. Eu falei, é um problema seu, se você não acredita, mas eu estou te falando a verdade, eu não vou mentir. Eu estou te falando o que aconteceu. Sério, pastor? Aí a coisa muda. Eu falei, sério? Foi. Porque às vezes quando Deus fala as coisas, a gente não consegue entender que Deus está falando, humaniza, diminui, traz para o campo natural, traz para o campo da suspeição. Houve um contato, e isso acontece mesmo. E então a gente aproveita esse acontecimento que é meio que corriqueiro e joga tudo nessa conta e aí desvaloriza quando o Senhor está querendo nos trazer para o arrependimento através de uma palavra de exortação para que a gente seja corrigido e a gente entre no caminho. A Bíblia fala que Jesus é o caminho. E como que eu vou entrar no caminho se eu não souber que eu estou no caminho errado? Então, existem as orientações do caminho para que a gente chegue no lugar onde queremos chegar ou possamos, dentro de um convívio coletivo, o trânsito, ou a igreja, ou a família, ou onde a gente estiver, a gente possa viver de uma maneira equilibrada e sábia. Então, Jesus se apresenta como o caminho, mas eu só irei para o caminho se eu aprender a ser corrigido. Se eu não aprendo a ser corrigido, eu vou continuar no caminho errado. Uma vez eu estava indo para onde foi, meu Deus? Para a região dos lagos. Eu não lembro se era Saquarema, Araruama, enfim, Arraial do Cabo, era para lá. Só que eu fui e tem uma hora que se eu virar para a esquerda, eu vou para Campos. E se eu virar para a direita, eu vou para a região dos lagos. Eu virei para a esquerda convicto. Convicto. Eu não vou nem falar aqui dos caminhos que eu fiz para chegar no retiro de carnaval. Retiro que eu fui 8, 9 vezes e eu estava indo agora, já estava chegando em Friburgo. E não, o caminho é esse. Mas quando a gente erra o caminho,
A gente vai com convicção no caminho errado, até que alguém fale e diga, está errado, para, volta. E é irritante, desconcertante, é até meio agressivo quando chamam a atenção da gente quando a gente está fazendo uma coisa errada. No fim, cada um de nós tem uma criança dentro de si. Porque a criança, quando é chamada a atenção, ela fica de mau humor, fica irritada, fica aborrecida. Nós também. Talvez com mais educação, com mais máscaras, porque a gente não vai ficar chorando no ataque, aquela coisa assim, mas lá dentro fica aquele sentimento de eu errei, puxa, droga. Então a Bíblia ela vem propondo uma metanoia, que é um processo em que o indivíduo reorienta sua mente e sua vontade para longe do pecado, em direção a Deus. Essa é uma definição do The Lexham Theological Wordbook, ou o livro do léxico da teologia. Pega do grego, analisa a cultura grega, faz uma coisa que a gente chama de um compêndio de informações léxico e traz para a gente as palavras e os seus significados. Processo em que o indivíduo reorienta sua mente e sua vontade para longe do pecado, em direção a Deus. A outra que eu separei aqui é literalmente uma mudança de mente, não em relação a planos, intenções ou crenças particulares, mas de uma mudança na personalidade inteira. Não se esqueça que personalidade é o conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. Então, a metanoia, ou a mudança de mente, é essa mudança por vontade de um rumo que me leva para longe de Deus. Então, quando o Senhor nos corrige, Ele quer trabalhar dentro de nós para mudar o nosso interior. Livro de Mateus, capítulo 15, versos 19 e 20, diz assim, pois do coração, é de dentro, saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E o verso 20, e essas coisas tornam o homem impuro, só até aí, porque o contexto ali era uma prática cultural. E aí, a palavra do Senhor, ela vem nos orientando. Não é o que está de fora, mas é o que está de dentro que torna o homem impuro. Volta para o 19. É do coração que procedem. Saem do coração. Agora, presta atenção nesse texto, porque ele é muito interessante. Quando ele diz que sai do coração, vai para onde? Se saiu, estava em um lugar, estava no coração. E o coração aqui é o centro das nossas emoções, é o centro da nossa vontade. E vai para onde? Saiu, foi para onde? Para as nossas atitudes. Sai do coração e se torna uma atitude. Então, o que me torna impuro? Não é a atitude que me torna impura. A atitude é a consequência de algo que antes entrou na minha vida e fez com que aquela atitude se tornasse impura. O que me torna impuro é o que está dentro do meu coração. Porque sai do coração, vira atitude, mas antes de ser atitude, antes de ser feito, está dentro do coração. Então, o que me torna impuro não é comer sem lavar as mãos, não é a atitude que vai me purificar, mas é uma purificação que tem que existir dentro do meu coração. Ou seja, eu não peco quando eu digo que não mato, que eu não roubo. Eu não peco quando eu não quero matar, eu não quero roubar. E isso se torna uma atitude prática na minha vida. Eu não faço porque eu não quero fazer. Então veja, quando eu falo do pecado, eu preciso entender que no Antigo Testamento o pecado estava simplesmente associado às atitudes. Porém, no Novo Testamento, depois de que a lei foi cumprida em Jesus Cristo, o pecado agora não está apenas nas atitudes, ou seja, o que eu faço não vai definir se eu estou bem ou se eu estou mal. O que vai definir se eu estou bem ou se eu estou mal é o meu coração, que vai refletir nas atitudes. Por isso que Tiago fala, me mostra a tua fé sem obras aí. É como que ele falasse, uma fé que não cheira bem. E eu vou te mostrar o que eu acredito, o que está dentro de mim, através das minhas atitudes.
Então, o arrependimento, ele implica numa mudança de mente que vai implicar numa mudança de atitude. Mas eu não consigo, mudando as atitudes, mudar a minha mente. Claro que quando eu mudo as minhas atitudes e para buscar a mente, como foi aí a dúvida do Elson, ou o comentário do Elson no Ministério de Ensino pela manhã, eu estou perseverando. E através da prática de uma nova atitude, aquilo acaba me influenciando e me torna treinado e influencia o meu coração. Então eu me torno aquilo que eu faço. A questão é, onde começa? Começa na atitude ou começa no coração? As minhas atitudes determinam quem eu sou, mas quem eu sou também determina quais são as minhas atitudes. Onde começa? E é exatamente sobre isso que o arrependimento trata. Mateus ainda, capítulo 7 agora, e o verso de número 16, fica muito claro que a árvore será reconhecida pelos seus frutos. Então veja, você pode colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Não. Ou seja, a essência, a natureza, a vida de uma pessoa vai ser revelada naquilo que ela faz. Pelos frutos conhecereis os meus discípulos. Então veja, não se engane. Você quer saber quem você de fato é? Você quer conhecer a si mesmo, como diz lá o filósofo da antiguidade clássica? Você pode, através dos frutos, das suas atitudes, descobrir quem você é. Isso é muito prático. Isso não é teórico, isso não é um pensamento, isso não fica no mundo das ideias, não fica numa suposição, isso é real. O que você faz? Determina, exemplifica, revela, mostra, identifica quem você é. Ou seja, eu posso ter um padrão para arrependimento ou não, a partir daquilo que eu vejo que eu estou fazendo. Amém, queridos? Tá bom? Tá entendendo? Tá indo junto? Tá claro? É prático isso? Ou seja, o que eu faço? Eu posso olhar e aquilo que eu fiz, que eu estou vendo que eu fiz, que eu sei que eu fiz, eu posso dizer, isso aqui é bom. Então eu não vou me arrepender porque é bom. Isso aqui é ruim, eu posso me arrepender. Não pelo que eu sinto. Não pelo que eu sinto. Não pelo que eu imagino. Esse não é o padrão. O que eu imagino, ou o que eu sinto, ou o que eu tenho vontade de fazer. A gente de vez em quando vê aqueles filmes e fala, o pai vai embora, o filho vai embora, e a família está brigada. Aí o pai, naquela reflexão do filme. Aí o pai fala, minha vontade era dar um abraço no meu filho. Mas não deu. A minha vontade era falar que eu amo para minha amada, mas não falou. A minha vontade era estender as mãos, mas não estendeu. Portanto, a referência ou a base, de uma forma racional, como diz Romanos capítulo 12, verso 1, para a compreensão daquilo que eu preciso corrigir na minha vida, daquilo que eu preciso me arrepender da minha vida, não é a minha intenção. Sabe por quê? Porque a intenção de cada um aqui é boa. Deus fez todos nós iguais. Então, cada um de nós que está aqui, sobretudo dentro de uma igreja evangélica, sobretudo vindo a um culto de domingo, num dia que não tem ônibus nem gasolina, parabéns. A sua intenção não é má. A sua intenção é boa. Então, se você fosse ser julgado pela sua intenção, 10, nota 10. E não é escola de samba, é 10 para a sua intenção, meu filho. Mas eu não estou te julgando pela intenção. Porque também tem horas que você está brigando com uma pessoa que você ama e você fala, eu te odeio, eu quero te matar. Você vai ser julgado pela sua intenção? Não. Você vai ser julgado por aquilo que você fez. Deus te julga pela intenção?
não. Daí a palavra que define isso, chamada tentação. A tentação é algo que nos vem e nos dá vontade. A gente tem aquela tentação. Eu sou tentado. Algo que me pega, algo que eu quero, algo que eu gosto, algo que eu tenho vontade, algo que me é caro, que me é valioso. Mas eu não estou pecando, porque eu estou sendo tentado. Eu estou apenas sendo tentado. Agora, a tentação dará lugar ao pecado a partir do momento que ela se tornar algo concreto na minha vida, algo prático na minha vida, algo executado. Jesus, ele foi pecador quando foi tentado por Satanás? Sim ou não? Não, mas ele foi tentado por Satanás? Foi. Lucas capítulo 4 fala a história de Jesus tendo sido tentado pelo diabo. E o diabo deu para Jesus aquilo que ele queria. Uma das artimanhas do inimigo era: você está com fome, manda que essas pedras se transformem em pães. Você pode, mata a tua fome. Acaba com o teu jejum, acaba com a tua consagração, acaba com aquilo que você entende que está fazendo para se aproximar do Pai, para estar conectado, ser um com Ele. Acaba com isso, dá voz ao teu interior. Aí Jesus falou: não, porque nem só de pão viverá o homem, mas vive de pão também. Mas não, nem só de pão viverá o homem, mas também vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a gente é tentado, a gente não peca. A gente só peca quando a gente faz aquilo que a tentação nos sugeriu, nos sugestionou, nos apresentou. Então, você pode entender que o padrão para a base do seu arrependimento não é as suas intenções. É, de fato, o que você faz. São as suas ações, são os seus atos. Jesus prometeu que viria. Ele apareceu para 500 irmãos, depois que ele foi crucificado, ressuscitou, apareceu para mais de 500, e ele falou: fiquem em Jerusalém. Vocês vão receber o poder quando estiverem juntos, unidos. Tá bom, Jesus, vamos ficar. Dos 500, quantos ficaram em Jerusalém em Atos capítulo 2? 120. E os outros 380? Caíram na tentação. A tentação veio para os 500. Jesus não vai cumprir a palavra dele. Acabou. Ele foi para o céu, ele não volta mais. Tudo bem, eu vi, mas ele não volta. 380 abriram mão da sua fé. 120 não cederam à tentação. Todos tiveram a mesma palavra. Todos foram tentados de igual modo. Mas o Espírito Santo não veio sobre aqueles 380. O Espírito Santo só veio sobre aqueles 120. E aqueles 380 ficaram meio espando o dedo. Cadê o que aconteceu? Também quero, me dá aí. Mas já era, foi uma situação, línguas pousando na cabeça, línguas como os de fogo, cada um ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria. Que milagre, que coisa. Só viu e só experimentou aqueles que não caíram na tentação de desacreditar. Ou seja, a tentação, ela é para todos nós. Mas alguns de nós cedem, outros não. E é esse ato prático da fé que a Bíblia diz que é a renovação da mente. A renovação da mente não é a renovação do meu pensamento. Também é a renovação do meu pensamento. Mas, no fundo, é a renovação daquilo que eu faço. Espera aí, pastor, mas o que eu faço é fruto do meu pensamento. Pronto. Então, onde começa, onde termina? Não precisa entender isso. O que você precisa entender é que você é o que você faz, biblicamente falando. Não é o que você pensa. E você pode julgar se você está acertando, se você está bem, se você está diante de Deus com fidelidade, com integridade, com santidade, com verdade, por aquilo que você faz, por aquilo que você fala, por aquilo que você tem se relacionado com pessoas, com o trânsito, com vizinhos, com o chefe, com o marido, com mulher, com filhos, com o pastor, com a igreja, com o ministério e com você mesmo. Porque muitos de nós não se relacionam nem consigo mesmo de maneira adequada. Então, o arrependimento, ele é fruto de uma correção de caminho
de alguém que entende o que está fazendo e que está fazendo errado. Por isso que não existe arrependimento sem quebrantamento. Não é? Como é que eu vou me arrepender se eu não me quebro, se eu não entendo que está faltando um pedaço, se eu estou totalmente impactado, perfeitinho, se eu estou 100%? Como é que eu vou querer consertar o que está bom? Como é que eu vou pegar aquela placa e vou passar uma cola para colar o pedaço? Ela não está quebrada, ela está inteira. Agora, se eu tenho um pedaço aqui quebrado, está quebrantado, aí eu posso pegar e colar no lugar e restaurar. Mas se eu olho e vejo que não tem falha, está tudo inteiro, nada precisa de cola, isso não é quebrantamento. Então, eu não preciso consertar o que não está quebrado. Por isso que o quebrantamento antecede o arrependimento. E para que o arrependimento aconteça, ele precisa encontrar um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus nunca desprezará. Então veja, se eu não paro para pensar, para raciocinar, para olhar que aquilo que eu faço está definindo quem eu sou, atenção, essa palavra pode mudar a sua vida. Porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Amém, querido? Se você prestar atenção que a referência da sua vida, do que você é o que você faz, é o que de fato você faz. E se você começar a examinar o que você faz e a corrigir e a mudar o que você faz, estará acontecendo a metanoia na sua vida e a palavra de Deus, da transformação de mente, estará acontecendo com você. E quando essa palavra de Deus estiver acontecendo com você, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas enquanto você não faz isso, você vai experimentar a sua não tão boa, não tão perfeita e não tão agradável vontade particular, pessoal. Então, o arrependimento, veja, 2 Coríntios 10, capítulo 3, ele começa dentro do coração e se externaliza pelos frutos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Verso 4. Então, se nós não lutamos com os padrões humanos, como é que a gente luta? As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão. E nós estamos vivendo uma época de argumentos. E toda a pretensão, toda a intenção, tudo aquilo que pré-tensionado, aquilo que já está estabelecido, toda a intenção, ou pré-intenção, ou pretensão, que se levanta contra o conhecimento de Deus, não com armas humanas, mas poderosas em Deus, e levamos cativo. Isso, eu levo cativo, eu pego o meu pensamento, que quer matar, que quer destruir, que quer trucidar, que quer responder, que quer se vingar, que quer devolver, que quer reclamar do governo, do diesel, da gasolina, do álcool. E, meu Deus do céu, o que não falta é motivo para reclamação. Eu vou reclamar da igreja, do pastor, das crianças, de mim mesmo, do meu corpo, da minha aparência, do meu salário, do meu patrão, da minha professora, do coordenador da turma da escola primária que eu estudei. Mas eu pego todo esse pensamento e eu decido prender esse pensamento. E digo, não, pensamento, você não vai me dominar, não. Quem manda em mim não é você. Quem manda em mim é Cristo. Isso é escolha. Existe um texto que eu não separei, Ana Arlete, mas eu vou te pedir ajuda para você colocar aí. É Romanos, no capítulo 10. Se com a tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor, e creres no teu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Alguma hora aí fala de aceitar Jesus como Salvador? Corrija isso na sua vida, meu amado, meu filho, minha filha, crente, servo de Deus. Alguma hora está dizendo que eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador? Em algum lugar está escrito que eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador? A salvação é consequência da minha servidão. Eu tenho que confessar que Jesus é o Senhor. E como consequência, eu serei salvo. Não diz que eu tenho que aceitar a salvação. A grande falha, o grande erro,
A grande mudança de mente que precisa haver na sua vida, na igreja de Cristo, no nosso ministério, é que se Jesus não for o Senhor, não há salvação. Se Jesus não for o Senhor, não há salvação. Eu não estou aceitando a salvação que me é oferecida, eu aceito o senhorio de Cristo. Como consequência, eu sou salvo. Eu não estou aceitando ser salvo, ser livre, ser poupado, ser abençoado, ser próspero, ser rico, ser lindo, ser protegido. Não! Como consequência da minha servidão, estas coisas vão acontecer na minha vida. Por isso é que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não busco a salvação de Deus. Se com a tua boca confessar a Jesus Cristo que é o teu Salvador, não, é como Senhor. Erramos, porque queremos a salvação, mas não queremos o senhorio de Cristo. Abra em Atos, capítulo 26, verso 20. Atos 26, verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Preguei, Paulo falando, né? Preguei em primeiro lugar, ele está conversando com Agripa. Então ele está conversando, ele está falando, preguei em primeiro lugar aos que estavam lá em Damasco. Depois, aos que estavam em Jerusalém, toda a Judéia, entendeu, Agripa? Também preguei para os gentios, dizendo que se arrependessem. Eu preguei dizendo que se missões é pregar. Gente, está errado, faz diferente. Gente, você não está fazendo a coisa certa, faz diferente. Missões não é pregar, vem para a minha igreja. Não. Missões é pregar, venha para Jesus. Mas vir para Jesus não para ganhar uma salvação que Jesus está me dando. Isso é consequência. Vem para Jesus para ser servo dele. E sendo servo dele, você será salvo. Olha como a gente mudou. E a gente acaba fazendo as coisas da maneira que nos interessa. E aí a gente vê uma igreja onde não tem servos. Arrependam-se, voltem para Deus. E depois que eu me arrependo e volto para Deus, o meu coração, o meu interior foi mudado. Automaticamente eu vou praticar obras que mostrem que eu sou uma pessoa arrependida. Se eu não mostrar obras que eu sou uma pessoa arrependida, é porque eu não sou uma pessoa arrependida. Não dá para me enganar, porque a minha intenção pode até parecer, e eu fiz uma análise profunda, tenho feito nessas últimas 2 semanas, e essa palavra é fruto de 2 semanas de exortação de Deus na minha vida. Senhor, eu tenho obras que produzam frutos que mostram o arrependimento, ou eu fico só na intenção, só na vontade, só na boa vontade? O que de fato eu estou fazendo? Eu estou mostrando quem eu sou? Ou eu estou achando que eu sou uma coisa e estou mostrando outra? Porque se eu me arrependo, se eu creio, eu vou me voltar para Deus praticando obras que mostrem esse meu arrependimento. Repito, quando eu vou aprender ou vou querer o resultado de uma parede bem pintada e eu faço alguma coisa que está fora do lugar, errado, eu estou pintando errado, eu tenho boa intenção, mas eu estou executando de maneira equivocada, estou estragando tudo. Aí vem alguém que sabe e fala, não é assim, é desse jeito assim, ó. Aí você aprende, houve uma correção, e agora eu faço certo. Eu não estrago tudo agora, eu agora vou conquistar tudo. Eu não estrago mais, pelo contrário, eu conquisto. Então a exortação não é para destruir, não é para arruinar, ela é para nos corrigir, para a gente poder chegar lá. Ou seja, só é exortado quem Deus tem interesse. Porque tem gente que não adianta mais tentar corrigir, né? Que não tem interesse. Que não está nem aí. Estou nem aí. Então eu vou corrigir uma pessoa que não quer ver uma coisa bonita, como uma pintura. O que você quer? Não sei, essa parede aqui tanto faz. Então pinta de qualquer jeito. Eu vou perder tempo ensinando alguém, gastando material, gastando produto numa parede que eu não quero nem pintar, que vai ser quebrada? É loucura. Então, se a pessoa não está nem aí, eu não vou ensinar ela como tem que fazer, mas se aquilo tem valor, se aquilo é interessante, se aquilo é importante, se aquilo vale, então eu vou corrigir para que seja feito o melhor. Ou seja, a exortação, ela só vem para aqueles que Deus se interessa, para aqueles que Deus tem planos, para aqueles que Deus tem propósito, para aqueles que Deus quer que sejam aquilo que Ele mesmo, Deus, sonhou para que fossem. A exortação, ela só tem valor porque Deus nos valoriza. Então, na minha experiência, eu comecei a entender o papel da igreja a partir de Isaías 58, de 1 a 11, e a partir disso,
eu preciso de uma posição diferenciada. Porque se a Bíblia é a minha prática, se a Bíblia é o balizador da minha prática de fé, eu preciso fazer o que está aqui. Isaías 58, versículo 1, diz ali, Deus dá uma ordem para Isaías, ou Deus dá uma ordem para o pastor Ângelo, e diz, grita alto, não se contenha, levante a sua voz como trombeta, ou seja, fala, anuncia ao meu povo, quantos estão aqui que são povo de Deus? Anuncia ao povo a rebelião dele. O que é rebelião? Mas rebelião é uma coisa feia. Rebelião é quando você não está no caminho certo, está fazendo a coisa errada. E Deus fala, peraí, calma, anuncia, está errado. E a comunidade de Jacó, o seu erro está errado, vamos corrigir. Verso 2, pois dia a dia me procuram. Olha, é o que o profeta recebeu de Deus para falar ao povo de Deus, para que o povo de Deus possa alcançar aquilo que o povo de Deus sonha. Porque o povo de Deus, dia a dia, me procuram, diz o Senhor. Eles parecem interessados, eles têm desejo de conhecer os meus caminhos. Eles não são maus, são gente boa. Eles fazem tudo como se fossem uma nação que faz o que é direito e não abandonou o mandamento do seu Deus. É tudo crente, vai para a igreja, leva a Bíblia, dá dízimo, é tudo crente. Eles pedem-me ajuda para as decisões serem justas e parecem desejosos que Deus se aproxime deles. Está falando de nós. Por que jejuamos? Eles dizem, meio indignados. Deus, nós estamos jejuando, você não está vendo. Deus, eu estou fazendo a minha parte, você não está vendo. Deus, eu estou indo à igreja, você não está vendo. Deus, eu estou dando dízimo, você não está vendo. Deus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou fazer e você não está vendo. Deus, eu estou e você não está vendo. Deus, por que eu faço as coisas e nada acontece na minha vida? Deus, por que eu estou vivendo essa vida de crente e nada muda na minha história? Por que eu me humilho e você não presta atenção, não repara? E aí Deus começa a responder. Contudo, quando fazem o jejum, quando vão à igreja, quando se humilham, quando estão dando dízimo, quando estão lendo a palavra, contudo, fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Opa, tem maldade no coração da pessoa. Eles estão fazendo, teoricamente, aquilo que Deus quer que seja feito. Mas lá dentro do seu coração, estão fazendo uma coisa diferente. Estão sendo exploradores de pessoas. Verso 4. O seu jejum termina em discussão e rixa. Estou fazendo jejum. De quê? De chocolate. Que jejum mequetrefe. Jejum de chocolate, isso não vale. Isso é do diabo. Não vai jejuar chocolate. Tem que jejuar feijão, arroz, água. Não pode comer nada. Aí o outro fala, está errado. Tem que jejuar água. Daqui a pouco está uma discussão teológica de qual é o melhor jejum. E eu não estou falando bobagem. Estou falando de coisas que acontecem aqui nessa igreja. E por causa das coisas que a gente faz para Deus, começa a discussão. O que você faz para Deus termina em discussão, rixa, briga e em soco. Graças a Deus ainda ninguém saiu no tapa aqui. Uma vez eu fui chamado para pregar na Igreja Assembleia de Deus de Vaz Lobo, e lá fui e comecei a pregar. E na hora eu falei, porque senão daqui a pouco, irmãos, um diácono vai sair no tapa com outro diácono e vão sair na briga e a igreja, aleluia, Assembleia de Deus, né, irmão? Aleluia, rei da... Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei de briga, o pessoal... Aí depois acabou o culto, o pastor falou, irmão, foi Deus que te revelou, 2 diáconos saíram no tapa aqui ontem. Porque veja, tem gente que faz as coisas que Deus quer fazer, mas lá dentro tem raiva, tem ódio, tem discussão, tem rixa, tem briga. Então vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Não é assim que funciona, povo. Não dá para você orar essas orações de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ora aquelas orações lindas, bonitas. Chega em casa e fala, mulher, tu não presta. Mulher, tu é uma isso, tu é uma aquilo, tu é uma aquilo outro. Eu te odeio. E vem para a igreja, vamos orar pela família. Você não pode jejuar como você faz hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Não vai funcionar. Beija tudo quanto é boca durante a semana, transa com tudo quanto é homem e mulher durante a semana, chega aqui domingo, Senhor, eu te amo. Não vai funcionar. Não funciona assim. Xinga todo mundo, fala um monte de palavrão, reclama de todo mundo, chega aqui na igreja, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, aleluia,
você não pode esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Não funciona assim. Verso 5. Será que foi isso que eu escolhi? Que apenas um dia, só no culto, só na frente dos outros crentes, só quando está com um monte de gente olhando, preocupado com a imagem, o homem se humilhe, incline sua cabeça, como um junco, se deite sobre o pano de saco em cinzas. Será que é isso que vocês chamam de uma coisa que Deus aceita, um jejum aceitável ao Senhor? Não, não é um dia só, não. E aí, verso 6, eu vou ler, não como está escrito, porque está escrito na linguagem negativa. E eu vou ler, então, na linguagem afirmativa. Essa é uma frase que, na construção dela, ela é uma frase que ela interroga. E eu vou falar a mesma frase no mesmo sentido, mas com uma afirmação, dentro de uma construção afirmativa, tá bom? Só para ajudar na compreensão. O jejum que desejo, 2 pontos, é este, 2 pontos. Soltar as correntes da injustiça. Ou seja, se você é injusto, você não vai ser mais injusto, você agora vai passar a ser justo. Desatar as cordas do jugo. Se você está deixando alguém preso, se você está fazendo alguém depender de você, se você está controlando a vida de alguém, você vai soltar. Você vai desatar as cordas do jugo. Jugo era aquilo que o boi usava no pescoço para ser conduzido, para poder fazer aquilo que o dono queria. Então, se eu tenho alguma pessoa sobre meu comando, sobre as minhas ordens, eu vou liberar aquela pessoa. 3, eu vou pôr em liberdade os oprimidos. Se eu estou oprimindo alguém, reclamando, falando, me queixando, oprimindo, criticando, eu vou parar de oprimir. 4, eu vou romper todo tipo de jugo que está sobre a minha vida, eu vou ficar livre. Vai, 7, verso 7. 5, eu vou partilhar a minha comida com quem não tem. Eu vou dividir o bife. Eu vou levar cesta de alimento. Eu vou me preocupar em se tem gente passando fome. Eu vou pegar o pobre que está sem ter onde ter abrigo e vou abrigá-lo. Eu vou pegar o que está sem amparo e vou ampará-lo. Eu vou pegar o que está nu e vou vesti-lo. Não vou me recusar a ajudar o próximo. Isso é muito grave. Eu fui muito exortado por Deus, porque tem muita gente pedindo ajuda. Mas eu não vou me recusar a ajudar o próximo. Verso 8. Aí sim. Então, peraí. O que eu quero? Eu quero que a minha luz brilhe. Eu quero que eu seja curado. Amém, queridos? Eu quero que o Senhor e a glória do Senhor estejam comigo. É o que eu quero. Eu quero Deus na minha vida. Mas de que maneira eu vou trazer Deus para a minha vida? De que maneira Deus vai me fazer sobressair? De que maneira Deus vai me honrar? De que maneira Deus vai cuidar da minha vida? De que maneira eu vou ser uma pessoa abençoada, próspera, feliz, rica, desfrutando de tudo que a vida tem para me dar, saudável, sem doença? De que maneira? Volta aí o verso 6. Colocando em liberdade o que está oprimido. Não controlando a vida de ninguém. Não sendo injusto. Não cobrando o que não me devem. Eu fiz uma compra no site chinês. Demorou 4, 5 meses, não chegou. Aí eu mandei um zap para lá, não chegou, me devolveram o dinheiro. De propósito, faltou uma semana depois que me devolveram o dinheiro, chegou o produto na minha casa. Aí eu falei assim, chegou. O que eu fiz imediatamente? Me cobra porque chegou. Eu quero pagar. Isso é ser justo. Não agir com injustiça. Volta para o verso 8, por favor. Aí sim. Repita comigo, aí sim. Não é quando eu declaro, eu determino, eu profetizo, eu falo. Isso tudo está no campo das ideias. Eu estou falando a palavra do Senhor. Então, quando é que a minha luz vai romper? Não é quando eu penso, quando eu declaro, quando eu falo, é quando eu faço. Você está entendendo por que a sua igreja está envolvida em missões, queridos? Você está entendendo por que parte do seu dízimo, da sua oferta, vai para a Lapa, vai para a África, vai para onde Deus mandar? Porque se a gente não fizer nada, para que a gente serve?